Boa noite, bem-vindo à live dessa semana. Hoje nós vamos falar de avaliação vocacional. E aí, vamos mudar aqui o nosso desenhinho. Coloquei esse desenho só para a gente fazer uma abertura. Como assim, né? À noite a pessoa de óculos de sol e chapéu. É mais para a gente mudar alguma coisa e para chamar sua atenção, porque afinal de contas eu também estou desenvolvendo essa minha vocação de falar, de fazer um programa ao vivo, de conversar com as pessoas sem necessariamente estar tendo a resposta das pessoas. Então tudo isso é uma novidade e aí eu coloquei, ó, tem outras coisinhas aí que a gente também aprende. Olha que bacana. Então são os recursos que eu estou aprendendo a utilizar também. Agora vamos falar de avaliação vocacional. Por que esse tema hoje? Eu percebo assim, várias pessoas que estão acompanhando as lives, nós temos um público bastante diferente, né? Um público bastante generalista. Eu estou sendo acompanhada por pais, eu estou sendo acompanhada por estudantes, eu estou sendo acompanhada por educadores, ou seja, empresas, né, profissionais, pessoas que estão no momento de decidir sua carreira. E da última semana para cá, vários profissionais que estão atuando na área de carreira, que estão atuando com avaliação de carreira, com profissionais que buscam descobrir sua carreira. Então, algumas pessoas me procuraram, me mandaram mensagem dizendo: Elaine, já que você acabou engrenando nessa questão de carreira, em função de uma experiência grande que eu tenho nessa área, eu gostaria um pouco da orientação sobre como ajudar o meu aluno, o meu filho, de repente o meu cliente de um processo terapêutico de coaching nessa questão de carreira. Então vamos começar pensando no básico. O que a pessoa precisa, gente, para ela descobrir realmente qual é a área que ela deve se formar? Eu estou pensando naquela primeira carreira, tá? Eu vou focar nisso hoje. A escolha da primeira carreira, ou seja, o jovem que está aí no segundo, terceiro ano do ensino médio e que está com várias dúvidas, não são poucas não, são várias dúvidas com relação a qual carreira seguir. Então o foco hoje vai ser mais para você, pai, para você educador, para você coach, que precisa dar um suporte para essa pessoa. Então vamos começar pela questão da avaliação vocacional. Questão principal: por que antigamente o termo mais comum, embora hoje, né, existem muitas instituições que ainda utilizam o termo orientação vocacional, e por que eu particularmente me identifico e utilizo a questão da avaliação vocacional no meu processo de coaching vocacional? Por quê? A orientação, gente, ela já segue do princípio que alguém está dizendo para o outro o que fazer. Não é isso? Eu estou orientando. Então é como um pai, o pai não avalia qual é o melhor caminho para o filho em determinadas situações, ele orienta. E no caso do coaching, eu vejo como primordial ajudar o cliente, ajudar o estudante a fazer uma avaliação do seu propósito, uma avaliação da sua vocação, por isso o nome é avaliação vocacional. Então, a diferença é que quando você orienta, digamos, uma empresa, se eu sou contratada para um processo, para ser uma mentora, para ser uma conselheira, eu normalmente vou dizer para aquele profissional que me contratou, primeiro, eu tenho que ter know-how naquela área. E segundo, eu vou orientá-lo, eu vou dizer para ele o caminho das pedras. Eu estou orientando porque eu tenho uma expertise naquela área. Aí vamos comparar um pouco isso com os pais, com os professores. Eu sou psicóloga, eu sou coach. Então, digamos, eu conheço muito da minha área e eu identifico que meus filhos, de repente, podem ser ótimos coaches ou ótimos psicólogos. Então, eu vou dar conselhos para eles, eu vou orientá-los para seguir essa carreira. Mas será que eles têm potencial? Será que eles têm, não necessariamente potencial, não fui feliz, porque potencial todos temos. Será que eles têm aptidão para serem psicólogos? Você que de repente é um pai médico, um pai, uma mãe advogada, você tem já um consultório, você tem um escritório e você pensa, poxa,
Minha grande realização vai ser compartilhar esse meu negócio, esse meu empreendimento com meu filho. Mas será que o seu filho tem aptidão para ser advogado? Será que seu filho tem aptidão para ser médico? Por mais que você imagine, poxa, o caminho dele vai ser mais fácil. Então, no papel de pais, nós temos que pensar se o caminho mais fácil necessariamente é o melhor. Hoje é muito comum a gente ver pais protegendo, apoiando filhos e de repente na falta desses pais ou numa situação de dificuldade, esse filho não sabe como agir. Aí aquela história do bullying, crianças que estão tentando suicídio, por quê? Porque não estão sabendo lidar com as adversidades. Elas estão tendo situações escolares e profissionais que estão fazendo com que elas se deparem com uma falta de competência, falta de habilidade para lidar. Então isso não necessariamente é uma coisa boa. Então eu gostaria de convidar você a pensar nessa questão. Então vamos lá. Então avaliação vocacional. O que eu vou ajudar? Eu vou ajudar o meu cliente a identificar qual é a sua vocação e não necessariamente orientar, olha, faça isso. Faça administração, que é o melhor curso, que é um curso abrangente. Faça direito, que você vai ganhar muito dinheiro. Faça engenharia, porque tem muitas opções de emprego. Não. Vamos avaliar a vocação desse estudante. Esse estudante que está com 16, 17 anos, que está saindo de uma fase de adolescência para uma fase adulta, são inúmeras as transformações e tem que tomar essa decisão. Para quem já me acompanha, sabe que eu particularmente não sou a favor de que o jovem, ao sair do ensino médio, ele tenha que escolher uma faculdade. Se ele tiver claro qual é a sua vocação, ok. Se ele não tiver, eu particularmente acho que ele pode e deve realmente pegar um período para parar, para pensar sobre realmente qual é o melhor caminho. Então vamos lá. Vou passar para vocês algumas informações que eu considero que são importantes. Primeira, nós temos que ouvir o estudante, ouvir o filho, ouvir o cliente. Quais são as expectativas dele? O que ele espera da profissão? Como ele se vê 10 anos após a sua formação? Ele se vê como um profissional de sucesso? Ele se vê como um profissional feliz? Então nós precisamos ouvir. Deixa eu ver se tem algum desenhinho aqui de ouvir. Ah, não tem, gente. Queria tanto colocar um desenhinho aqui bonitinho. Vamos lá, ver se eu encontro. Então nós precisamos ouvir. E pensando no ouvir, olha que legal isso aí que eu achei. Pensando no ouvir, ele tem vários medos, ele tem várias pessoas dentro dele. Ele tem aquela pessoa que quer ser um bom profissional, ele tem aquele filho que não quer decepcionar o pai, ele tem aquela namorada que ele quer que sinta orgulho dele. Então são várias pessoas dentro de uma pessoinha. Então nós precisamos ouvi-lo. Para quê? Para que ele possa realmente, para que a gente possa ajudá-lo a tomar a melhor decisão. Depois, temos que compreender quais são suas necessidades. No sentido realmente de se ele precisa, o porquê que ele precisa agora, ao terminar o terceiro colegial, terceiro ano do ensino médio, colegial já entrega a idade, né? Terceiro ano do ensino médio, por que ele é obrigado a entrar em uma faculdade? Porque os pais querem, porque os amigos estão entrando numa faculdade. Qual é realmente a necessidade dele? Qual é a opção dele? Então nós precisamos identificar quais são suas necessidades. Precisamos utilizar ferramentas de autoconhecimento. Aí eu vou assumir aqui para você que eu mesmo como psicóloga sempre tive resistência a utilizar ferramentas, utilizar instrumentos de avaliação. Mas quando se trata do jovem, você que tem um jovem em casa, você que dá aula para jovens, você vai concordar comigo. Eles têm dificuldade de colocar realmente o que eles sentem. Hoje em dia eles estão muito mais calados, eles estão muito mais introspectivos e lá no celular. Então a hora que você senta para conversar com esse jovem, é muito mais difícil tirar informações. E através das avaliações de vários instrumentos focados aí na identificação da vocação, é possível sim ele responde ali, principalmente online, eles amam online, mas ele responde seja no papel, seja online,
ele responde e você tem um resultado. E aí você consegue interagir com esse jovem baseado em um laudo, que aí você vai, olha, fruto do teu resultado deu isso. E aí, procede? Porque o teste não é necessariamente verdade absoluta, mas você tem um instrumento para você estar conversando com o jovem. Então eu tenho que assumir, tenho que dar uma palmatória que eu resisti por anos e que hoje eu percebo que ajuda e ajuda muito. Precisamos identificar quais são os seus valores, no que ele acredita, o que realmente motiva esse jovem. Precisamos descobrir e eliminar crenças limitantes. Gente, como nós somos pessoinhas cheias de crenças. E como nós, pais, contribuímos e como nós implantamos, como nós regamos crenças limitantes. É por querer? Não é. Mas a hora que você fala, nossa, mas não foi bem, mas também você é um preguiçoso, você não estuda? Nossa, mas vai acordar essa hora? Como que você vai ser alguém na vida, meu filho, se você acorda essa hora? Então, ou seja, tem várias coisas que a gente não percebe, e eu digo a gente, todo mundo, seja coach, psicólogo, seja educador, porque nós podemos ter as nossas profissões, mas nós somos pessoas, como todas as outras. Então, às vezes existe uma cobrança, eu vejo colegas, psicólogas, psicólogos, mas eu como psicólogo não posso errar. Onde está escrito isso? Nós, antes de sermos psicólogos, nós somos pessoas e nós erramos sim. Então, fique atento com as crenças. O que são crenças? De uma maneira bem simplista. Tudo aquilo que você coloca para o outro, para o seu filho, para o seu marido, para o seu funcionário, como algo que realmente impacte essa pessoa. Então, exemplo de crenças, você é preguiçoso, dinheiro é sujo, uma pessoa que tem dinheiro, ela está roubando, político não vale nada, não podemos falar de político hoje, né, gente? Ontem eu até adiei minha live porque o dia estava pesado. Mas, enfim, tudo aquilo que você acredita e que você vai regando isso e você vai passando isso para o outro. E os jovens, eles chegam aos seus 17, 18 anos cheios de crenças limitantes, passadas só pelos pais? Não, pelos colegas. É o bullying, né? As crenças são os bullying que são utilizados hoje. Você é burro, você tirou 6, e aí vai. E aí, às vezes, os próprios professores. Desculpem, professores, mas os professores também contribuem com as crenças. Então, nós que vamos receber esses jovens, precisamos ajudá-los a identificar suas crenças e ressignificar essas crenças. Eliminar essas crenças como? Transformando uma crença limitante em uma crença positiva que vai ajudá-lo, que vai impulsioná-lo. E até um exemplo, eu tive uma cliente de coaching vocacional, essa cliente ela prestou para medicina por 5 anos, só que essa cliente ela tinha uma crença de que ela não era capaz e merecedora de passar no vestibular, de ser uma médica, por ser de uma família mais simples. Era uma crença. E isso influenciava uma pessoa que nos estudos ela ia muito bem, nos simulados ela ia muito bem e na hora do vestibular ela não conseguia atingir a pontuação. Eliminada essa crença, adivinha o que aconteceu? Essa pessoa está se formando esse ano, médica, né? Está se formando e uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa muito inteligente que eu tenho certeza que deu muito orgulho para sua família, que está muito feliz e que está só no começo aí de uma grande e promissora carreira. Que mais? Descobrir e eliminar crenças e utilizar ferramentas de planejamento. Pessoal, se nós, pais, professores, profissionais, temos dificuldade em planejar, que dirá aos nossos jovens? Então é importante sim, num processo de avaliação vocacional, que a gente ensine, que pratique essas ferramentas, porque essas ferramentas são necessárias para a vida de todas as pessoas. Hoje, ele vai utilizar essas ferramentas para planejar uma pesquisa com relação a profissões do mercado, ele vai utilizar essas ferramentas para estudar para o vestibular, mas isso ele vai utilizar para a vida inteira. Então, planejamento. Eu tenho muitos clientes já maduros que hoje sentem dificuldade nas suas empresas e na sua vida pessoal porque tem dificuldade de planejar, porque tem dificuldade de definir prioridades, porque tem dificuldade de organização. Então, se a gente pode pegar hoje, trabalhar esse jovem com 17 anos,
praticar e utilizar ferramentas, ele vai usar isso para a vida inteira, em todos os aspectos da vida dele. E precisamos, para fechar, então falamos de todas essas ferramentas, precisamos fechar com a prática de uma ferramenta que eu faço questão de mencionar, que chama PDCA. O que é o PDCA? Eu planejo uma ação, eu dirijo essa ação, eu acompanho essa ação e depois eu vou corrigir a rota, ou seja, eu vou reformular. Porque às vezes a pessoa planeja uma ação, a ação não está dando certo, ela não para avaliar, ela não para mudar essa ação. Então é muito importante que isso seja avaliado, todas as ações. Nós precisamos rodar o PDCA e precisamos fazer o ajuste. Então aqui, gente, foram algumas dicas para você, profissional, que quer ajudar o seu filho, o seu aluno, o seu cliente nessa questão do vocacional, tá? A descobrir. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, vamos ver aqui se eu consigo responder, se eu consigo identificar primeiro as perguntas, né? Primeiro passo. Estou tentando aqui entrar no Face. Vamos lá, olha, Daniela Lima. E aí, Daniela, encontrou com muitas amiguinhas aí, né? As bolinhas, a Dani adora. Ricardo, muito prazer. Ricardo, obrigada por você estar aqui, acho que é a primeira vez. Jane, boa noite. A Jane com certeza é uma pessoa que tem muito aí para compartilhar conosco, né, Jane? Com 3 filhos, um já na faculdade, o outro na fase aí de entrar numa faculdade, uma filha já concluindo o ensino fundamental. Quanta coisa para compartilhar, né, Jane? Espero você aqui dando dicas e compartilhando algumas coisas aqui conosco. Pessoal, esse espaço é para que vocês não só me ouçam, mas para que vocês possam também compartilhar suas experiências. Espero ter contribuído aí com essa questão do vocacional. Uma coisa importante, deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Nossa, 15 minutos, olha como eu estou ficando organizadinha. Uma coisa importante, gente, as pessoas falam, a questão vocacional é algo que faz falta na vida hoje de um profissional? Faz, eu posso te garantir. E eu atendo muitos profissionais que gostariam muito de ter feito uma avaliação vocacional, gostariam muito de ter refletido e às vezes parado um ano antes de entrar numa faculdade para realmente ter sido mais efetivo, mais assertivo na sua decisão. Mas uma coisa muito importante que eu trabalho no meu dia a dia, nós temos que trabalhar do presente para o futuro. É aquela história, poxa, mas 20 anos atrás isso teria feito muita diferença na minha vida. Teria feito. Só que como você não tem como voltar 20 anos na sua vida, vamos partir do hoje, 2018. O que você pode fazer hoje, o que você pode fazer agora na sua vida ou na vida do seu filho, na forma de você hoje conduzir a sua sala de aula, que vai fazer diferença na carreira de tantos jovens que estão aí inseguros, que estão perdidos. Então, gente, cada vez, quanto mais eu estudo, quanto mais eu converso com pessoas, quanto mais eu me reúno com você semanalmente, mais realmente eu me identifico com esse tema e mais eu quero realmente poder fazer diferença no nosso país, fazendo diferença na carreira de cada jovem que está aí no banco de sala de aula e que realmente tem tudo para ser um profissional que vai contribuir para que nós possamos viver em um país melhor. Para que esse profissional possa contribuir, ele tem que estar realizado, ele tem que estar no lugar certo. Então, conto com você no compartilhar essas informações e também no me passar informações e solicitar informações que possam contribuir para o futuro do nosso país. É assim que eu me sinto hoje quando eu falo de vocação, quando eu falo de jovens, de contribuir para que os jovens façam as suas melhores decisões. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem. Então, gente, hoje é isso que eu tenho para hoje. Eu te desejo uma ótima noite. Eu agradeço a sua presença. Lembre que os vídeos vão sendo colocados no YouTube. Então, você pode assistir no Face, você pode compartilhar com outras pessoas. E eu espero você na próxima quarta-feira. E vamos ver aí quais são os temas, quais serão as sugestões que você também pode fazer para que a gente possa conversar aqui na próxima semana.
E para fechar, deixa eu ver se a gente tem um desenhinho aqui legal. Gostei dessa história do desenhinho. Deixa eu ver aqui. Ih, gente, estou fazendo besteira, peraí. E para fechar, eu te desejo um ótimo final de semana, que você tenha a oportunidade aí de passear, de se divertir, que você tenha a oportunidade de, não esqueça do lazer, né? Muito importante aí se reunir com seus amigos, com a sua família e aproveitar essa sexta, sábado e domingo, porque é muito bom estudar, é muito importante trabalhar, mas a gente precisa se divertir, tá certo? Uma ótima noite, obrigada pela presença e eu te espero na próxima semana. Boa noite.